Olá, estamos de volta para dar continuidade a esse entendimento dos níveis de abstração e vamos, na verdade, mais fundo agora. Vamos falar sobre ambiente de execução, que é uma ideia abstrata para representar ou para indicar que, de alguma forma, todo programa é executado em alguma coisa, em algum lugar, né? E esse lugar, essa coisa merece um estudo, né, uma análise. Então, essa figura, em parte, representa isso. Vamos acompanhar o texto e remedando a figura, tá? Mas antes, esclarecendo que esse desenho, ele talvez induza a se pensar que estamos falando de algum dispositivo físico, né? Ele tem assim uma aparência de uma coisa física, mas não é, tá? É uma coisa simbólica. Um simbolismo, é uma representação abstrata, tá? De algumas ideias meio genéricas, como a ideia de que, por exemplo, todo programa é executado em alguma coisa, tá? Alguma coisa que venha a ser justamente os ambientes de execução, tá? Então vamos lá. Primeiro, esse ambiente proporciona ao programa, né, ao aplicativo, acesso programático à interface com o usuário. Então é isso aqui, tá? A gente tem alguma forma de printf, scanf, é isso que está dizendo, tá? O programa tem acesso à interface, à tela, ao teclado, ao mouse, tá? Bom, uma característica de um aplicativo é realizar ações. Então, o editor de texto formata texto, o navegador acessa site, o editor cria figuras, o editor gráfico cria figuras. Tá? Então, o ambiente de execução é o que proporciona ao aplicativo esse desempenho. Existe essa ideia de carregar o aplicativo, de carregar o programa. Tá? Então, está representado aqui. O programa tem que vir ao ambiente de execução, então ele tem um caminho, né? Um caminho de carregamento, uma entrada de comandos. Tá? Então, essas são algumas poucas ideias, tá? que esse conceito tenta capturar. Primeiro de que o aplicativo ele se insere em algo onde ele é executado, que ele tem acesso programático à interface, que ele tem um carregamento. São, na verdade, poucas ideias que nós vamos expandir, tá? A primeira expansão é ampliar um pouquinho aqui para dizer que, além da interface com o usuário, existe às vezes uma entrada de comandos. E isso é o REPL, de Read Eval Print Loop. Então, é um programa que ele fica lendo, quando ele termina um comando, ele avalia e o resultado ele imprime. Isso se repete, se repete, se repete, se repete, daí porque loop. Tá? Então, antigamente, as pessoas abriam um REPL e falavam, isso é um interpretador. Então, existe uma confusão entre a ideia de interpretação e de REPL. Nós vamos discutir isso. Então, vou representar como duas entradas. Isso vai ficar bem visível no exemplo do JavaScript. Em JavaScript, a gente visualiza dois tipos de entrada e saída. Tá? Então, vamos lá. Dado esse pontapé inicial e essa imagem ampla, né, assim, genérica, de ambiente de execução, vamos concretamente visitar o primeiro ambiente de execução, o hardware. Tá? O hardware é um ambiente de execução, o ambiente de execução fundamental, né? A raiz de tudo, o chão, né? O porão lá, as fundações
da pilha de camadas de abstração, como nós já previamente começamos a discutir. Bom, primeira característica do hardware, a linguagem, que é o código de máquina. Tá? É um código binário, justamente porque ele funciona com poucos recursos, quer dizer, isso é implementado com portas lógicas, multiplexadores, unidades lógicas aritméticas, bancos de registradores, unidades de controle, quer dizer, essa linguagem ela funciona fisicamente, com circuitos, né? Implementada em circuitos. Então ela tem que ser a mais estrita e restrita possível, portanto ela é binária. Aqui nós temos uma representação da visão de um arquivo executável, né? No caso do comando ls, aqui numa espécie de Unix em Intel. Tá? Então aqui é o endereço do primeiro, né? Esse primeiro 9A aqui, ele está no endereço 0001D10. O outro é o 1D1, 1D12, 1D13 até 1D1F. Aqui é o 20, 21 até o 2F. São 16 por linha. Né? Isso é um dump de arquivo, né? Um arquivo binário sendo visualizado. Bom, mas essa é a visão do programa em disco, né? Em memória de massa, em armazenamento. Não é a visão dele em memória de execução. Bom, linguagem de máquina ela é a menos abstrata possível. Por exemplo, não tem variável, não tem um conceito de variável como a gente está acostumado, né? Na verdade, o que você tem são endereços de memória. Você tem a memória com seus endereços, né? Você tem registradores que não deixam de ser um tipo de memória interna ao processador. Cada operação tem um código, enfim, é um estilo de programação bem restrito, como eu já disse. Ali presente está o sistema operacional como uma espécie de biblioteca, porque o sistema operacional chega antes. Olha, aqui, claro, eu estou falando de um cenário típico, né, mais comum, que é o de uma arquitetura desktop, de uma arquitetura móvel. É claro que uma arquitetura muito restrita talvez tenha aí um sistema operacional bem frouxo que não dá, que não impede o acesso direto ao hardware, etc. Estou falando do cenário típico. Tipicamente, o sistema operacional chega primeiro, ele toma a frente do hardware, ele não deixa ninguém pôr a mão direto no hardware, e tudo é feito pedindo-se ou requerendo-se a ele sistema operacional. Tá? Então aqui tem um exemplo. Você quer acessar a interface, você pede o sistema operacional. A mesma coisa com HD, com a rede, enfim. Então, ninguém programa linguagem de máquina direto. O mais baixo que se chega a isso são linguagens de montagem, que são linguagens muito próximas, tá, do código de máquina. Em termos de abstração, elas estão muito próximas. A linguagem de montagem pode ser vista como uma linguagem de máquina reapresentada com facilidades para o ser humano. Então ela não tem binário, ela já aparece com strings, ela como texto, né, com mnemônicos, que são representações mais fáceis das instruções, né? Então, em vez de ser um código binário, é lá MOV ou ADD, né? Mais fácil de lembrar. Enfim, ela tem uma série de comodidades que não justifica ninguém programar em linguagem de máquina direto, obviamente, tá? O carregamento de programas é feito através de arquivos, né? Não existe programação direta. Olha, até houve um tempo em que isso se deu, né?
Por exemplo, nos anos 70, ali no surgimento do Apple, né, a Microsoft funcionava muito com, eu esqueço a sigla, mas enfim, era um computador PC, um computador pessoal, um microcomputador, cuja programação era feita byte a byte por pequenos interruptores na frente, tá? Uma chavinha para cima ou para baixo. Eram ali 8 chavinhas. Você posicionava aquelas chavinhas, configurava uma instrução, ela entrava, digamos assim. Aí você ia para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. Você ia carregando o seu programa. Então isso, obviamente, é muito pontual na história. Na prática, o carregamento é feito por arquivo, né? Muito bem. O hardware é muito restrito em termos de portabilidade. Eu até tenho aqui um material que eu já mostrei, já comecei a mostrar, que é a ordenação por inserção. Tá? Ordenação por inserção compilada para o Intel. Então nós temos aqui o binário 5653BA01000000008B4C2400C. É só essa coluna aqui, entre aspas, que interessa. Tá? Essa compilação aqui, não é apenas o código objeto, né? Ela tem endereço, ela tem o código de linguagem de montagem, mas o código de máquina é essa sequência de bytes aqui. Isto, para o ser humano, tem vários aspectos. O ser humano que entende essa linguagem, ele vai ver as instruções, mas ele vai se ligar no algoritmo. Ele vai abstrair, tá? Cognitivamente, ele vai olhar isso e entender mais alto nível. Mas a máquina não está vendo nada disso. A máquina não está com a gente. A gente está sozinho aqui nesse salto para o abstrato. A máquina, ela é estrita, ou seja, entre aspas, ela é burrinha. Ela recebe combinações, códigos, e aquele código faz a máquina realizar algo que tem esse efeito equivalente ao abstrato, mas a máquina não está com isso. A máquina está simplesmente recebendo os códigos, né? Então, se eu compilar isso aqui para MIPS, são outras instruções que não adianta eu jogar lá no Intel. Embora eu aqui possa achar que é o mesmo programa porque eu estou ligado no abstrato, a máquina não está comigo. Então ela tá aqui com uma outra sequência que é a dela, que no caso o MIPS, que não vai funcionar para a anterior. E eles têm aqui para o ARM, é uma outra sequência, e para o RISC-V, que é o tema do livro, né? Então, portabilidade de código de máquina é zero, é não portável. Absolutamente não portável por tudo isso que eu expliquei. Porque a máquina não está com a gente na abstração, ela é uma máquina muito estrita que ao receber essas chaves, né, esses códigos, ela se comporta, né? Então, portabilidade de código de máquina é 000. Muito bem, vamos para outro tipo de ambiente de execução e esse é o personagem principal deste vídeo, tá? O interpretador. O que é o interpretador? É um ambiente de execução, mas ao mesmo tempo ele é um aplicativo. Ele é ambivalente. Por um lado, ele é executado em alguém. Ele é um programa, ele é um aplicativo. Ele tem que ser executado em um ambiente de execução. Por outro lado, ele permite que alguém seja executado nele. Ele é o ambiente de execução para alguém. Tá? Então, é isso que está escrito aqui. Então, primeiro, ele é um aplicativo, quer dizer que ele funciona em um ambiente que tanto pode ser o hardware como outro interpretador, né? Vamos ver isso. Vamos ver isso. Ele está em algum ambiente, seja esse ambiente o que for, tá?
Então, como qualquer aplicativo, isso aqui é como tem essas embalagens de, por exemplo, de suco de soja. Então tem assim, baixo índice de colesterol como qualquer produto de soja, né? É por aqui. Como qualquer aplicativo, ele executa ações. Isso aqui eu já vou antecipar, eu estou diferenciando de compilação. O compilador ele não executa nada, ele traduz. Veremos. O interpretador não. Tudo de que trata a linguagem, ele entende e faz. O compilador, de tudo que trata a linguagem, ele entende e traduz. Ele conta para um outro ambiente como executar o equivalente. Né? Isso é o que o compilador faz. Ele entende a linguagem e sabe explicar isso para um outro ambiente de execução. Né? Já um ambiente de execução, ele entende uma linguagem e entende como fazer aquilo que a linguagem pede, que o programa pede, que o programa escrito na linguagem pede. Tá? Mas vamos deixar compiladores de lado, eu já estou aqui antecipando para frisar essa diferença. Né? Vamos pensar aqui o interpretador como um aplicativo. E eu já vou diferenciar o interpretador de outros aplicativos, porque em aplicativos em geral eles entendem comandos de interface, enquanto que o interpretador ele entende uma linguagem. Então isso dá para fazer aqui ao vivo, tá? Ó, este é o Inkscape, tá? Um programa gratuito aí para desenhos vetoriais, né? Especialmente SVG. Bom, ele é um aplicativo. Eu posso fazer desenhos vetoriais aqui. E vamos fazer algo muito simples. Vamos fazer um círculo. Em sequência, uma reta. Pronto, é um aplicativo. Ele entende comandos de interface, mouse, botões, barras, enfim. Tá? E aqui eu vou invocar o interpretador GoScript. Tá? Que deveria abrir aqui uma... Abriu. Ele abre uma tela de desenho, tá? Então vamos desenhar aqui. Então eu vou fazer o círculo 300 é o centro. Raio eu vou botar 100. Ângulo de 0 a 360. Arc. Desenhar lápis, agora eu vou desenhar caneta. Stroke. E talvez já tenha aparecido lá. Vamos ver lá. Olha lá, apareceu o círculo. Agora eu vou desenhar a reta. Primeiro eu vou começar um novo desenho aqui. Vou para um novo caminho, né? Vou tirar o lápis do papel e botar em outro lugar. Então agora eu vou para 100, 200, Move To. E vou riscar o quê? Vou riscar 400, 500, Line 2. Fiz a lápis, agora vou fazer a caneta. Tá lá. Então, vejam a analogia. Né? Os dois agem, os dois desenham, só que um desenha orientado a eventos de interface e o outro desenha orientado a uma linguagem de programação. Né? Aqui, para ser categórico, eu teria que ter mostrado o show page. Muito bem. Que é um pouco, está representado aqui, né? Esse REPL, eu tinha ali um REPL onde eu fui digitando os comandos PostScript.
o GhostScript recebeu isso e a segunda a saída dele é aquela tela branca que imita a página. Tá? Então aqui é muito visível as duas saídas, né? A saída gráfica e a entrada e saída gráfica e a entrada e saída de comandos, que é o REPL, né? Justamente o REPL. Bom, tudo isso está escrito aqui, não vou ler. Vamos falar de portabilidade. Aí sim, uma diferença em relação ao hardware. É a altíssima portabilidade. Desde que haja implementações, tá, nas plataformas. Então eu já vou começar aqui. Em vez de seguir o texto, já vou explicar aqui. Ó. Vamos voltar aqui. Vou sair. Ctrl D. Vou chamar o meu interpretador forth. Então, estou no REPL forth, né? Eu posso digitar aqui 1, 2, mais. Digamos que esse é o meu programa. Ponto para imprimir o resultado. Tá. Eu poderia estar aqui, ó, eu estou numa outra situação. Agora eu estou no interpretador forth. Dentro do browser, eu vou executar o meu mesmo programa aqui. 1, 2, mais, ponto. Tá? Então, observa aqui que tem uma diferença, né, do verde e do branco. Tá? O branco é aquela saída, o verde é outra saída. O verde é a saída do REPL, é o resultado do REPL. Ele mostra a pilha. E aqui o branco é o print, né? Então, se eu estivesse rodando esse programa, se não fosse no REPL, não ia aparecer nada desse, só ia aparecer esse 3 aqui. É como se fosse o printf, né? Esse pontinho aqui é como se fosse um printf. Bom, voltando lá para o desenho, isso foi esquematicamente representado aqui. Primeiro, o interpretador de for lá na arquitetura, né? Aqui no meu notebook. E lá o for dentro do browser, no site. Tá? Então, ele está rodando como um programa JavaScript. Então, eu tenho essa opção sempre por colocar o dentro, né, o aplicativo dentro. Então, o GeForce é um aplicativo dentro do hardware e o meu programinha de calculadora ele é um aplicativo dentro do interpretador Forth. Tá? Então, por que o meu programinha é portável? Porque esse Forth cria uma plataforma de abstração, um nível de abstração que é como se fosse uma máquina, a máquina Forth, é um computador Forth, que o livro lá chama de um computador virtual, né? Então eu ignoro tudo por baixo, eu ignoro o código de máquina no qual o Forth é feito. Eu não preciso mais depender dele, eu dependo só do Forth que ele entende. Aqui é a mesma coisa, o for é feito em JavaScript, mas eu não preciso saber o JavaScript, eu não dependo disso. Tá? Eu estou abstratamente na mesma plataforma. Desde que exista um interpretador para todas as minhas plataformas principais, eu terei então essa plataforma virtual que é a única com a qual eu conto, que é a única da qual eu dependo e, portanto, meu programa vai funcionar sem modificações. Por isso que meu programa é portável. Tá? Bom, então eis a primeira vantagem, a primeira diferença de um ambiente de execução interpretador em comparação com o ambiente de execução hardware. Eu preciso falar de desempenho num vídeo separado. Tá? É um assunto tão importante, mas eu vou dizer já de cara que
a visão mais tradicional é de que o interpretador tem um pior desempenho em relação ao hardware, tá? E faz sentido, mas nós vamos discutir isso em outro vídeo, tá? Existe uma grande confusão mental aí. Muitos alunos falam assim, o interpretador ele é um aplicativo feito em linguagem de máquina, ou ele é um aplicativo feito em JavaScript, que é outro interpretador, né? Pensa nisso, o interpretador é feito. Tá? O interpretador é feito, ele não traduz. Quem traduz é o compilador. Existe essa confusão. Alguém pensa assim, o interpretador for, ele traduz. Tá? Então vamos lá, 1, 2, 3, ponto S. Ele está traduzindo esses comandos para código de máquina. Não, ele é feito em código de máquina. Tá? Então posso fazer aqui um swap, posso fazer um dup, fazer um hot.s, embaralhei tudo aí, né? Então ele não está traduzindo essas ações para código de máquina do que ele é feito. Ele é um programa que entende isso e faz. Ele é feito em código. Ele não existe uma compilação aqui a grosso modo, tá? Quem traduz é o compilador. O interpretador ele é feito em uma linguagem e ele entende outra, né? O compilador traduz uma para a outra. O interpretador é feito em uma e faz funcionar a outra, né? Então, na hora de redigir, existe muito essa confusão. Vamos falar de máquinas virtuais. O que são essas máquinas virtuais? Então, aqui eu já aviso, não confundam máquinas virtuais em linguagem de programação com máquinas virtuais de virtualização de sistemas operacionais, né? De VirtualBox, enfim, de coisas de nuvem, de hypervisors. Não existe, não tem nada a ver a não ser o nome, a não ser a palavra, tá? Mas eu já aviso que é muito comum em avaliações as pessoas lerem no enunciado máquina virtual e começar a explicar como é que eu rodo o Ubuntu no Windows, como é que eu rodo o Windows no Linux. Não é isso. Tá? Aqui, apesar da coincidência das palavras, é uma outra coisa. Aqui é linguagem de programação. Tá? Bom, e já para dizer que são interpretadores. Interpretadores, como qualquer interpretador. Então é um ambiente de execução, ele é um aplicativo, enfim. A diferença é que as linguagens que elas entendem, elas tentam imitar uma linguagem binária. Tá? Ela tem códigos binários que aqui são chamados especificamente de bytecodes, né? Existe essa palavra aqui, eu vou até escrever aqui. Bytecodes. Tá? Esses códigos binários aqui são os bytecodes. Esses bytecodes é um termo que veio do Smalltalk, né? Uma linguagem ali dos anos 70, mas Java usa, muita gente usa, é universal, né? São códigos binários de uma máquina virtual. Tá? Eu poderia colocar aqui, ó. Então, inclusive, não é só os códigos. Como os códigos imitam hardware, todo o conjunto, né? Você vai ter registradores, pilha, memória, né? Fica parecendo uma programação mesmo de hardware. Tá? Isso aqui eu gostaria de tirar, máquinas abstratas. Vamos deixar isso para mais para frente. Então, essa tabela resume a nossa situação.
Máquinas virtuais são interpretadores, gente, tá? Então é software, tá? Isso, a diferença aqui da máquina virtual e do interpretador, que é feito em software, são aplicativos, né? São aplicativos. Em relação ao hardware, que em hardware é circuito, tá? Hardware é circuito, máquina virtual é software, porque é interpretador, é aplicativo. Ponto. Por sua vez, o que há em comum entre o hardware e as máquinas virtuais é o código binário, é o tipo da linguagem, a cara, é o jeito da linguagem, que no interpretador em geral é textual, né? Python, Lua, JavaScript, for, né? PostScript, são strings, né? São strings, caractere a caractere. Então, máquinas virtuais, elas são feitas para não se programar direto. Então, assim, no interpretador, for, JavaScript, Python, eu posso ir ali direto e já ir escrevendo, né? Eu programo diretamente. Para uma máquina virtual, eu devo passar por um compilador, tá? É improvável que eu vá escrever binariamente. Então é o caso do JavaScript, né? Eu já citei aqui, você programa textualmente, mas já tem muita gente que compila outras linguagens para JavaScript. Aí tem um termo que é transpilador, né? Transpiler. Não sei se existe a versão em português, né? Bom, falando de máquinas virtuais, eu tenho que falar da máquina virtual Java em primeiro lugar. A JVM, que inspirou, né, a máquina virtual .NET, que acho que tecnicamente é a Common Language Infrastructure, né? São máquinas virtuais importantíssimas, né, sobre as quais se investiu muito esforço para desenvolvimento durante décadas. Então, tem gente que hoje cria uma linguagem e usa a máquina virtual Java. Não faz sentido, não tem como você gerar algo equivalente em segurança, em qualidade. Décadas e décadas de trabalho não tem como ser superadas, assim, começando do zero, sabe? Então, Kotlin, Clojure, existem várias linguagens que são criadas depois, já visando a máquina virtual Java, né? Da mesma forma, o .NET, desde o início, já tinha Visual Basic, C Sharp, C++, várias linguagens que são compiladas para aquela máquina virtual. Tá? Eu queria aqui contar a história de uma máquina virtual muito interessante dos anos 70, a P-Code. Está errado aqui, é anos 70. Que permitiu o bootstrapping do Pascal. Muito bem, vou contar essa história toda, vamos lá. Pascal, uma linguagem importantíssima por muitos aspectos. É uma linguagem que foi importante, inclusive, para o ensino de programação por muitas décadas, né? Bom, só para resumir, o Pascal é o trabalho desse brilhante cientista da computação aí, um dos, se eu poderia dizer, pais fundadores da computação, né? Tem lá o de Castra, o Knuth, enfim. Tem aqueles caras lá o Tony Hoare. Tem lá uns 6 ou 7 que a gente sempre lembra. Um deles é o Niklaus Wirth, que criou aí o Pascal nos anos 70, mas ele vem do histórico, né? Ele criou o Algol W. Eu nunca entendi esse W, se é do nome dele. Foi uma das bem-sucedidas implementações das ideias do Algol, né? Algol 60, que é uma linguagem, é o latim, né? Pascal, C, Java, tudo é uma versão do Algol. Muito bem, ele conseguiu isso nos anos 70, e eu vou aqui tentar
passar uma ideia de por que ele conseguiu. Isso é para ilustrar a portabilidade, tá? Com este causo da máquina Picode, eu quero mais do que nunca exemplificar o poder da portabilidade dos interpretadores. No caso, máquinas virtuais são interpretadores, né? Muito bem, nos anos 70, essa história eu conhecia pelo livro do Michael Scott, né, o Programming Language Pragmatics, né? Ele conta essa história. Muito bem, vamos entender o problema. Anos 70, não existia microcomputadores, né? Eram mini computadores, e os grandes computadores, né? Os mainframes. Existiam os mainframes e principalmente os mini computadores, né? PDP-11, VAX, IBM, DEC, enfim, eu estou aqui jogando siglas que eu confundo, né? VMS, eu estou aqui citando arquiteturas e sistemas operacionais, tudo misturado, só para dizer que era uma realidade muito fragmentada. Os programas eram diferentes, tipo editor de texto, etc. Os compiladores eram diferentes, os formatos todos eram diferentes. Se você saísse de um emprego para outro, você tinha que ter um retreinamento total, né? Então, isso era entre empresas, isso era entre universidades. Um cenário bem difícil. Em resumo, se você tivesse uma ideia de programa, você não conseguiria fazer uma versão para cada arquitetura existente, tá? Era inviável. Esse era o problema. Então, era difícil para um designer de linguagem de programação difundir suas ideias, porque ele não teria força, ele não teria fôlego, eu digo esforço humano para, ele não teria equipe, ele não teria dinheiro para pagar uma equipe para fazer versões diversas do programa. Então, qual foi a grande sacada do VERF? A máquina virtual Picode. Ele distribuía três coisas: uma especificação textual da máquina Picode, que é um tipo de sendo uma máquina virtual, ali um tipo de um bytecode, né? São instruçõezinhas tipo um processador. Depois, ele distribuía um compilador Pascal já compilado, né? Executado neste ambiente de execução máquina virtual Picode. Então ele tinha o compilador Pascal em Picode, né, executável próprio para o ambiente de execução Picode. E ele distribuía também o código fonte do compilador Pascal em Pascal. E aqui está o problema de bootstrapping, né? Se o Pascal compila todos os programas, quem compila o compilador, né? Então, esse é o problema de bootstrapping. Vamos aqui falar de bootstrapping. Bootstrapping em várias versões. Bootstrapping versão ao pé da letra, tá? Literal, bootstrapping mesmo. Se você carrega todas as pessoas da sua família para dentro de um barco, eu que inventei essa coisa do barco aqui. Quem carrega você para dentro do barco? Tá? Este é o problema. Tá? Você carrega as pessoas da sua família, então quem carrega você? A resposta é: você se carrega a si mesmo puxando-se pelas alças de suas botas. Isso é bootstrapping, é aquela alcinha, as alcinhas que ficam no... Essa figura tem, eu devia ter trazido a figura aqui, é fácil achar essa figura de às vezes de um caipira, né? Um cara ali de roça, com chapéu, tal, puxando as botas, né? Puxando as alças da bota para se carregar a si mesmo. Tá? É claro que isso é impossível, né? Nesse caso aqui, impossível, não tem jeito, né? De você se carregar. Uma outra analogia que eu aprendi recentemente, lendo sobre bootstrapping de linguagens, é a do iogurte, tá? Se você usa leite para gerar mais iogurte, quem gera o iogurte original? Então também não tem como, a não ser que você descubra ali uma nova bactéria, né? Uma nova cepa, né? Que você encontrou por acaso em outro contexto, experimente fazer iogurte com ela e aí comece, né?
mas você não tem como gerar iogurte sem ter o iogurte. É aquela coisa, não tem como compilar um novo compilador sem ter o compilador original. Como é que você faz, né? Mas antes de falar de compilação, vamos falar de- do mais famoso boot, né? O boot do sistema operacional. Se o sistema operacional carrega todos os programas, quem carrega o sistema operacional? Tá? Então, nesse caso aqui, tem como a gente dar um jeitinho. Não teria como, mas a gente dá um jeitinho, aí que fica parecendo como se fosse. Tá? Isso é bootstrapping, né? É dar um jeitinho que fica parecendo como se fosse. Então, existe aí um programa muito pequeno que fica ali na seção, no setor do disco que é primeiro carregado pela arquitetura, né? Vem um programinha que faz o quê? Que carrega o sistema operacional. Então, esse programinha é bem pequeno. No Linux antigamente era o Lilo, né? Agora é o grub. Muito bem, aí chegamos nas linguagens. Se o compilador compila todos os programas, quem compila o compilador, né? Na metáfora do iogurte, é a versão anterior do compilador. Então, o novo GCC foi gerado pelo GCC anterior. Mas aí, se você não tiver, você tem que fazer bootstrapping, né? Você tem que dar um jeitinho. Então, eis como funcionou o Pcode. Quem quisesse ter Pascal na sua arquitetura, pegava lá a especificação da máquina virtual Pcode e implementava em linguagem de montagem, na mão mesmo. É algo fácil, porque a máquina Pcode em si ela é pequena. Em geral, máquinas virtuais elas têm um conjunto restrito, né, de instruções, poucas instruções. Assim como o hardware, né? Afinal, o hardware também é restrito para poder ser implementado, né, de forma viável ali em circuitos, né? Muito bem, então você pegava a especificação e criava a sua máquina virtual Pcode você mesmo. Pronto. Aí você rodava nesta máquina, neste ambiente, você rodava o compilador Pascal. Você já tinha o compilador Pascal funcionando dentro do ambiente de execução Pcode. Aí o que você fazia? Aí você pega o código fonte em Pascal, usa esse compilador Pascal e gera o compilador na sua arquitetura, no ambiente de execução do hardware. Pronto, agora você tem um compilador Pascal para o ambiente de execução hardware. Com isso, o Pascal se espalhou pelas universidades e virou aí a principal linguagem de ensino de programação por décadas. Tá? Então, mais um caso aí, mais um causo, né, que reforça a ideia de portabilidade. Aqui, ó, a máquina virtual, ela isola, como eu já mostrei, como qualquer interpretador isola, né? Ele cria aqui, ó, um Minecraft aqui, ó, ele não está nem aí onde ele está sendo executado, desde que seja uma máquina virtual Java, tá? Então, desenvolvedores Java, eles estão nem aí para o hardware. Tá? Segurança é outro assunto importante, porque eu já vou dar uma pista aqui, ó. Portabilidade não é tudo. Num vídeo mais para frente eu vou falar de desempenho e segurança, tá? E já vou dar aqui uma pista disso, que é a seguinte: se portabilidade fosse tudo, por que a Microsoft teria feito o .NET? Lá na época do .NET, você só rodava Microsoft no Intel, no Windows. Né? A Microsoft só rodava no Intel e no Windows. Olha, se sempre roda no Intel e no Windows, ela não precisa se preocupar com portabilidade. Mesmo assim, ela adotou o esquema de máquina virtual. Por quê? Porque tem outros motivos. Portabilidade não é a única vantagem. Então, aí que eu vou falar de desempenho e segurança em um próximo vídeo. Tá? Então, neste roteiro, eu já fiz isso aqui, que é rodar um programa no Inkscape e no GoScript. Eu queria mostrar aqui um pouco do JavaScript. Né?
Eu queria mostrar aqui este exemplo do JavaScript. Então, o que é que eu fiz? Eu vou abrir aqui qualquer browser, abrir aqui o Chrome, num site qualquer, example.com. Então, agora eu vou aqui em ferramentas, mais ferramentas, ferramentas de desenvolvedor. Eu quero aqui o console. Será que aumenta isso? Ctrl mais? Ah, aumenta. Não tanto. Muito bem, ó. Isto é um REPL. Vamos escrever aqui 2 mais 2. 4. Nem precisei terminar, ele já foi mostrando ali, ó. 2 mais 3. Eu não terminei ainda, vezes 10. Enter. Muito bem, mas ali no roteiro ele pede para usar alert. Olha, ele colocou esse F aí, que eu estou meio desatualizado, não entendo. Aham, olha lá. Ok. Veja que voltou um undefined, tá? Então, naquela representação lá das duas... vamos voltar lá para o início. Das duas saídas, é isso que eu estou querendo mostrar. O alert foi por aqui. E o undefined, que é tipo não resultou nada, 2 mais 2 resultava 4, mas alert não resulta nada. Então undefined é como se fosse vazio, um void, tá? Então o que eu quero mostrar são essas duas. Então eu vou fazer aqui, ó, console.log. Oi. Aham, aqui as duas, ó. Observe que tem duas saídas. O oi, que é aquela saída mais à direita, que é como se fosse do printf, é a saída com o usuário, né? Se isso fosse um programa rodando, quando estivesse rodando aqui, estivesse rodando como arquivo, só ia aparecer o oi. O oi ia sair para o usuário lá, tá? E o undefined, que é a saída do REPL, porque eu estou num REPL, tá? Então esse é o ponto do roteiro aqui, que o roteiro quer mostrar. Muito bem, eu acho que eu terminei. Ficam aí grandes ideias centrais, tá? Ambiente de execução, quer dizer, nós temos que pensar agora abstratamente numa forma de tratar que os programas são executados em alguma coisa. Essa alguma coisa tem que começar a existir para a gente. E aí nós vimos dois casos, né? O hardware em si, né, é um tipo disso. E a novidade para nós, nosso personagem principal hoje, o interpretador. O interpretador como ambiente de execução, ao mesmo tempo um aplicativo. Ele roda em alguém, mas ele vai rodar alguém também. Ele é portável, muito mais portável. Né? Então são ideias centrais. Até a próxima.